Vamos introduzir aqui a nossa primeira palestrante do dia, Sibila Haim. Sibila é dirigente da tradição Axis Mundi Clan, de uma tradição eslava, e da tradição de bruxaria familiar Haim, de origens germano-eslavas. É praticante desde o ano de 1979, quando foi iniciada. Recebeu 2 títulos honoríficos da tradição Axis Mundi relativos às suas aptidões. Além das pesquisas e conhecimentos necessários para suas lideranças, ela procurou formações acadêmicas compatíveis com seus conhecimentos em ciências da religião, filosofia, história e antropologia, para enriquecer e compreender os saberes tradicionais. Sibila é criadora também de vários projetos, dentre eles o Mulheres da Magia, Projeto Mefisto, e a modernização da Escola de Mistérios Serpientia, que é a escola da tradição Axis Mundi que existe desde 1940. A editora da revista e do podcast A Língua da Serpente. No segundo semestre desse ano, terá o seu livro lançado pela editora Manos Glória. Deixo com vocês aqui, minha querida Sibila Haim. Oi, eu quis muito fazer essa palestra de expressões da bruxaria eslava para que o pessoal possa começar a entender, né, o que é e como existe essa construção, as peculiaridades dessa construção e as diferenças também entre bruxaria e religião. Eu sei que é um assunto que eu falo sempre, mas sempre é importante falar, porque tem muita gente que parece que ainda não compreendeu isso. Então, eu sempre dou uma palhinha desse tipo de questão que é pertencente à ciência da religião nas palestras, ok? Então, vamos lá. Expressões da bruxaria eslava. Vamos começar falando de religião. Gente, quando a gente fala em religião, hoje, né, a maior parte das pessoas, principalmente as pagãs, as pessoas oprimidas pela fé, elas sentem um certo asco, um certo incômodo. Mas eu sempre brinco que tem a religião do bem e a religião do mal. A religião do bem é aquela que vem para te ajudar num momento que você precisa. Ela vem como um auxílio espiritual para você. Não importa o que seja essa religião, né? Eu, por exemplo, já consegui muitos alívios emocionais dentro dos hinduísmos, né? E assim, participei ativamente durante bastante tempo e foi assim extremamente reconfortante para mim, né? Então, assim, é um lugar para mim de conforto, eu me sinto bem, assim como eu me sinto bem em lugares budistas, né? Então, eu sempre falo dessa experiência para sair fora do escopo ocidental da cristandade. Então, a religião, ela é normalmente, nem todas são, institucionalizada, ou seja, há uma instituição dirigente dessa religião, há sacerdotes, né? Existem religiões que não têm isso, né? Uma instituição. Então, ela tem um sistema de crenças e uma doutrina, né? Ou seja, já diz, doutrinar as pessoas dentro daquela crença. Ela tem práticas ritualísticas devocionais a divindades ou a uma divindade. Temos como exemplo a religião mais monoteísta de todas, que é o islamismo. Ela tem uma comunidade de devotos. Então, eu sempre falo para as pessoas não confundirem bruxaria com religião. Por exemplo, hoje nós temos aí alguns reconstrutivismos de fés antigas, como nós temos a fé romana, os helenos, nós temos a fé céltica e a fé nórdica. Gente, elas são fés antigas, mas que tem sim uma comunidade de devotos, tem experiências religiosas com as divindades, tem uma cosmologia, né? E um mito de fundação. Isso é o que é comum nas práticas religiosas. Isso, assim,
falando de uma forma absolutamente genérica. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de dar uma palestra sobre o que é religião para vocês verem a diferença. Agora vamos falar brevemente do que eu chamo de religião do mal. A religião do mal é o fundamentalista. Não interessa que crença ele tenha. A partir do momento que ele chega para você e fala assim: olha, escuta, tudo que você pensa sobre Deus ou sobre deuses é tudo uma mentira. O único Deus verdadeiro, a única deusa verdadeira, únicos deuses verdadeiros são esses e ponto final, e a partir desse momento você vai ter que ser assim. Gente, é esse tipo de atitude que chama-se fundamentalismo. Atitude propagada amplamente, infelizmente, dentro do nosso Brasil, né? Atitude que até hoje existem guerras por causa de religião, né? Então, isso é o fundamentalismo, sem entrarmos nos méritos da questão. E por isso, quando as pessoas me falam assim, ai, mas eu não gosto da fé tal, eu não gosto da fé tal, gente, eu não preciso gostar da fé do outro, a fé do outro é a fé do outro, não é a minha. Mas a partir do momento que ele chegar na minha porta para me impor um conhecimento que eu não quero, eu vou dizer obrigada, não volte mais. E se voltar, a lei está do meu lado. Então, é assim que a gente faz banimento de gente fundamentalista, né? A gente acena e fala assim, olha, aqui existe uma lei e eu posso te meter um processo. Então, infelizmente, nós somos obrigadas a fazer. Quanto mais fizermos valer o nosso direito como cidadão, mais as pessoas vão ter medo, porque tem que ser assim, de abrir a boca para vir fazer esse tipo de agressão, porque isso é uma agressão. Então, uma vez já pontuados a questão do que é religião, religião do bem, religião do mal, fundamentalismo, vamos ao próximo tema. O que é bruxaria? Gente, eu não estou aqui para usar a definição do fulano de tal, do ciclano de tal, não, é só para ver os elementos, né, que tem em comum nas práticas que se chamam bruxaria, dentre elas a bruxaria tradicional. São muitas bruxarias por aí, tá? E todo dia inventam uma ideia nova. Então, não existe doutrina, né? Você pode ter uma regra magística dentro de uma tradição, mas não existe doutrina. Não existe institucionalização, não existe instituição. Gente, Ministério da Magia, ele só existe nos filmes de Harry Potter, tá? Embora alguns aí acham que tem. Então, é isso que é importante vocês entenderem. Não existe esse tipo de denominação. Práticas mágicas e heréticas. A partir do momento que a religião determina aquilo que é certo, sempre existe uma resposta social, gente, sociocultural. E a resposta sociocultural para todas as religiões, todas, é a heresia. A heresia foi um termo que foi apropriado pela igreja, né, nas épocas de Inquisição. Caso vocês não saibam, existem inquisições de várias religiões, não foi só a da cristandade. Nós tivemos outros tipos de guerras, né? Os bizantinos, nós tivemos aí outras fés, né? Como os fanáticos islâmicos, no ISIS e outras coisas mais. Então, gente, existe muito fanatismo religioso por aí. E eu penso o seguinte, onde mora o fanatismo, não mora a sabedoria. Então, porque você perde a capacidade de crítica, né? Então, na bruxaria nós temos práticas mágicas e heréticas e experiências místicas. Então, é totalmente diferente. Hoje, eu vou brindar vocês com um conhecimento, falando um pouco da Axis Mundi, e vocês vão entender um pouco dessa nossa visão. Obviamente, eu não fiquei colocando muita coisa aqui, por quê? Porque tem práticas de bruxaria que, por exemplo, mexem essencialmente com demonolatria, cada um
no seu quadrado, entende? E acabou. E assim, eu não tenho problema nenhum com isso e nem quero ter, porque é o que eu falei, eu não sou nenhuma espécie, e nem este congresso, nenhuma espécie de órgão regulador ou certificador de alguma coisa, né? Então, assim, às vezes olhamos alguma coisa, comentamos entre a gente, mas é algo bem sucinto. Então, vamos lá à próxima parte. Entrando já nos eslavos, é necessário pontuar conhecimentos geográficos, porque muitas pessoas por aí que dizem ter conhecimento eslavo não conseguem citar, né, os países que são colocados como eslavos. Os países que são, é uma classificação colocados como eslavo, são os países que tiveram a língua proto-eslava. E, para o arrepio de algumas pessoas, são países orientais, porque as pessoas aqui, quando fala de Oriente, elas pensam, né, no Extremo Oriente, na China, no Japão, na Tailândia, mas não, o Oriente está aqui, ó. Eu coloquei esse mapinha retirado aqui da internet, tem uma linhona aqui, essa linhona vem um pouco mais para cá, porque essa divisão de Oriente e Ocidente começou na época romana, tá? Para vocês saberem. E a partir disso, quando se fala Oriente, dentro da mente do ocidental, nós temos uma construção. E essa construção foi amplamente falada por um estudioso chamado Eduardo Said, num livro incrível chamado Orientalismo, tá? Que é a concepção de imaginação que as pessoas têm do Oriente. Como quando fala, por exemplo, de uma mulher que dança do ventre, elas têm uma concepção totalmente torpe do que é lá nos países que tem, né, a dança, como é nas famílias, né? É totalmente diferente, por exemplo, da dança midiática que nós vemos por aí, né? Assim como os países eslavos também não tem uma espécie de purismo religioso. Também tirem isso da cabeça de vocês. Lá, para quem consegue surfar na internet com o idioma, você vai ver uma série de conceitos tudo misturado, muito modernismo já, né? Eles têm um pouquinho mais de informação, porque, caso vocês não saibam, houve um período histórico em que tinha a União Soviética. Alguns devem ter estudado isso na escola. Eu vi não ao vivo e a cores, mas eu vivi o momento histórico do muro cair. Eu vi a perestroika e grande parte das mulheres que faziam parte da Axis Mundi eram fugidas, não só do regime, mas não queriam se envolver com esse tipo de coisa. As pessoas tinham medo. E eu não estou falando de comunismo, estou falando de stalinismo. Então, para quem não entende, pesquise isso, né? Tem muita diferença em termos de política. Bom, vamos lá, gente. Aqui estão os países, não sei se vocês estão vendo meu cursor aqui, né? E aí vocês têm vários paizinhos aqui, Polônia, Bielorrússia, Rússia, Ucrânia, e aí nós temos aqui uns 2 oásis que não tem nada a ver com o mundo eslavo, que é a Hungria e a Romênia. Tem muita gente que acha que eles são eslavos. Linguisticamente, não são considerados que eles têm uma cultura própria. A Romênia é um eslavo, um povo latino, mas não latino como nós, mas o idioma deles é proveniente do latim. Tá? Então, começam aí algumas ideias, a desconstruir algumas ideias erradas. Então, nós estamos falando de vários países aqui e que têm suas características próprias. Outro ponto, outra coisa a gente pontuar no meu curso de eslavos eu falo isso muito mais extensamente, são as migrações dos povos eslavos. Então, muitas vezes vocês vão ter migrações de várias regiões para vários desses países. Então, em vários desses países, vocês vão ter várias características misturadas, tá? Então, começa aí já a bugar a cabeça de quem quer estudar os povos eslavos. Então, a diversidade étnica, eu escrevi errado, do mundo eslavo. Gente, está aqui dividido em 3 verdes diferentes. Nós temos aqui nesse verdinho claro, né? Nós temos os eslavos ocidentais, que é a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia. Dentro desses territórios, nós temos outras etnias, né? Então, por exemplo, há diferenças muito grandes dentro da República Tcheca entre a Boêmia e a Morávia, e por aí vai.
né? Então, povos que são diferentes, né? Não é Moldávia, é Morávia, gente. Então, outra coisa, e a Eslováquia. Nós temos os eslavos orientais, que são os maiores em números, que é a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia. Nós temos os eslavos meridionais, que é aqui embaixo, que é a Bulgária, a Sérvia, a Croácia, a Macedônia. Gente, vocês não sabiam que a Macedônia era um país eslavo? Então, é a Eslovênia também. E também temos um paizinho bem a Bósnia, e nós temos também um paizinho bem pequenininho chamado Montenegro. Ou seja, nós temos aí uma série de universos. Dentro de todos esses países hoje, vocês têm que entender que as fronteiras da Europa, se vocês pesquisarem os mapas, conforme vai de 500 em 500 anos, vocês vão ver que são bem elásticas, né? Por N situações geopolíticas. Então, portanto, dentro desses países, nós temos eu acredito, não tenho um número exato, 30 etnias diferentes. E etnias que são minorias étnicas, como os chechenos. Então, aí você já vê que é muito complicado alguém chegar e falar assim, eu sei tudo sobre eslavos. Não, você não sabe. E você não vai saber nessa vida, porque tem muita coisa. Então, agora, vamos lá a outra questão. Existe uma religião na cabeça das pessoas, uma religião pré-cristã idealizada, né? Essa religião idealizada, sabe, é totalmente irreal, né? Por quê? E da onde começou essa religião idealizada? Sabe, as pessoas têm ideias que todas as religiões começaram lá com um panteãozinho, um mito de fundação e aquele paganismo, e aí tem os deusezinhos tudo bonitinho, fulano de tal é assim, 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 assado, tem as relações entre eles que as pessoas tendem a não entender, né? Porque muitas vezes, quando uma divindade é consorte de outra, quer dizer que ela se relaciona dentro da cosmovisão, não tem nada a ver com a pessoa ser a esposa do fulano, tipo, Hera chega para Zeus, vira e fala assim, mas vai lavar louça, tu só pensa em raio, gente. Gente, não é essa relação humana dentro dos panteões, e também não, os panteões organizados também são um tanto quanto polêmicos. Vão lá na profundidade de quem ensina mesmo história antiga e vocês vão entender isso. Tá? Então, começamos com o nosso primeiro panteão, e para isso nós vamos falar, né, de um indivíduo chamado Vladimir ou Vlodomir, santo, algoz ou meramente um animal político. Eu acho que ele era um animal político, né? Assim como dizia Aristóteles. Então, ele é um indivíduo que queria, de todo jeito, unificar, né, os povos eslavos para a Rus de Kiev. Então, ele criou um panteão, gente. Vocês achando que esse panteão existia. Ele pegou divindades de lugares ao redor que ele queria que fizessem parte de Kiev, né? É bem longa essa história, então eu vou resumir bem rapidão, tá? E aí ele pegou Dasbor, Stribor, Smahil, Mokusha, Hors e Vlis, né? Então, gente, pega todos esses deuses num pacotão e vamos lá. Virou um paganismo eslavo. Oh, que beleza. Mas no meio do caminho, sabe aqueles barulhos de freio? Deu ruim, não deu muito certo o negócio. E aí ele viu que, em termos de poder, ele seria muito mais privilegiado se unindo à cristandade. E aí ele se tornou um patriarca, mais tarde ele se tornou até santo, gente. Então é disso que nós estamos falando. A política, né? E o eslavo é uma total referência a isso, do quanto a política influencia na religião. Ou seja, ele montou um panteão que nunca existiu, né? Justamente para justificar os seus atos. Então, quando vocês verem falar de panteão eslavo, os deuses de Vladimir, nós estamos falando dessas divindades. Muitas dessas divindades de região diferente, tipo, foi um Frankenstein que ele montou lá.
Agora, hoje em dia, nós vemos por aí um outro panteãozinho rolando aí nas internet da vida, né? Gente, esse panteão também foi montado. Caso vocês não saibam, ainda existem problemas no mundo eslavo, problemas geopolíticos. Todo mundo sabe, olha a guerra aí da Ucrânia, né? Então, isso daí está gerando, ou foi gerado, num berço chamado de Novéria, né? Então, este berço, né, eslavo é um berço fundamentalista, tá? Eles fizeram um reconstrutivismo, né? E esse reconstrutivismo tem uma série de ideias bastante polêmicas. Já vou falar um pouco mais sobre eles. O importante para vocês saberem sobre eslavos: a ligação mágico-religiosa, isso que tem em comum em todos os povos, dos povos eslavos com o ancestral, tá? Todos os povos eslavos da era pagã, isso tem embasamento histórico, né, e de pesquisas, eles tinham um culto muito forte aos ancestrais, né? Eles também entendiam, e aí vem um dos pulos do gato, né, sobre eslavos, né, que os deuses eram a somatória dos ancestrais dele. Então, vamos lá. Eu tenho na minha família meu pai, minha mãe, meu avô e toda aparentada. Aí, se esses os deuses, é um pensamento simples, gente. Vocês têm que, para vocês entenderem uma fé, vocês têm que tentar se transportar àquela época. E nós estamos falando de países rurais, né? E bem naquela época, o que acontecia? As pessoas tinham lá uma fazenda, ou quer seja o que for, então os parentes eram muito importantes. E quando eles morriam, eles se deificavam, né? Lógico que, às vezes, isso é tão orgânico que nem eles sabem explicar, entende? Essa deificação do ancestral, ela é muito comum dentro de todos esses povos, né? Talvez não seja no formato que nós fazemos aqui, mas é no formato deles. E eles entendem que todos esses nossos parentes, obviamente porque foram criados, são os deuses que fizeram. Se os deuses que nos fizeram, nós somos tudo parente. Então, é um pensamento simplório, né, de agricultores, mas é dessa forma. Então, aí vem a soma dos ancestrais. Então, portanto, quando Vladimir fez aquela transição, né, de uma fé para outra, para eles tudo bem. Não houve tanta resistência, porque eles continuaram entendendo que Deus é a soma dos ancestrais. Ou seja, eu sempre brinco que são as idiosincrasias que hão nos sincretismos e que é difícil para o pessoal entender. Sincretismos eslavos. Começando na ideia dos povos indo-europeus, né? Porque as pessoas tendem a buscar uma pureza. Então, eu vou mostrar para vocês que essa pureza não existe. Todos os povos europeus têm ascendência cultural, vamos dizer dessa forma, nos povos indo-europeus. E, consequentemente, principalmente pela região e da onde vieram os povos indo-europeus, iraniano. Inclusive, tem algumas das divindades do que se hoje chama panteão eslavo, que na realidade não funciona assim, né? É muito regional. Nós temos depois cristão ortodoxo e cristão romano. Olha só a imagem dessa divindade que é Horus, né? Ele é totalmente diferente do que a ideia que vocês têm de eslavo. Por quê? Porque ele é uma divindade vinda do Irã, ou do território iraniano, da fé iraniana. Inclusive, dentro da minha opinião, ponto de vista, gente, o culto fortíssimo ao fogo, né, dentro dos povos eslavos, vem de algumas ideias zoroastristas, tá? Então, olha isso. Então, vocês fogem dessa ideia, né, de purismo. A ideia de purismo está bem próxima da ideia de fundamentalismo. Por isso que é importante a gente fugir disso. Vamos lá. Como nasce uma fé, né? Primeiro, uma fé não nasce de forma unificada. Ela nasce em regiões, né?
Vamos tomar aqui como exemplo o Brasil, né? Nós temos aí crenças e catolicismos populares bem peculiares de regiões no Nordeste, no Norte, no Cerrado, em Minas Gerais e no Sul. Nós temos diferenças culturais grandes. Então, é isso que vocês têm que observar. Nessa figura que está um pouquinho escura, tem uma mulher bordando. Esses bordados são extremamente importantes dentro do paganismo eslavo. E se a pessoa realmente quer enveredar pelo paganismo eslavo, recomendo a ela aprender bordar. Lá tem muito da sabedoria em termos simbólicos dos povos eslavos, tá? O reconstrutivismo atual, chegamos, né? É feito por supremacistas, que são conhecidos como Rodnoveri, e eles professam isso para a dominação política, tá? Não é que eles estão querendo realmente professar a fé. Pode ser, gente, que no meio tenha gente idônea. Tudo é assim. A política é assim. No meio da política tem gente equivocada. A gente sabe disso. E, portanto, a história do príncipe Vladimir está se repetindo. Política e religião no mundo eslavo dominando. Outro problema que nós temos hoje em dia em relação às fés pagãs antigas é, em vez de estudo, nós temos consumismo cultural. O consumismo cultural é aquela pessoa que quer viver uma experiência eslava. E aí ela vai lá para PQP, para Croácia, para Montenegro, para Macedônia, e ela quer turistar. Da mesma forma que nós, ou praticantes dos candomblés, se sentem ofendidos quando vem aqui uma pessoa simplesmente para assistir um rito de candomblé. E ela não entende absolutamente nada e muitas vezes pode até desrespeitar. Vocês percebem? Então, isso eu classifico. Não como. Hoje em dia já passou da era da divulgação cultural. É consumismo cultural, consumo da cultura. Agora chegamos na parte que vocês estão doidos para falar. Eu dei uma corrida por causa disso, que é a parte das bruxarias eslavas. Tá? Como são construídas. Por que eu coloquei o tema dessa palestra como bruxarias eslavas? Porque não é uma só. Gente, da mesma forma que nós não temos um paganismo eslavo, nós temos paganismos eslavos, tá? Nós temos várias formas. Se você pegar lá a forma que eles cultuam ou cultuavam, você vai ter que fazer primeiro, você vai ter que fazer uma pesquisa histórica de como era cultuado lá na Macedônia, de como era cultuado na Boêmia, entende? Para você começar a se situar e começar a compreender, né, e entender de territórios e disputas políticas, porque isso é bem importante. Nós temos também, dentro dessas expressões locais e familiares, né, tem pessoas que aqui no Brasil têm fés familiares eslavas, né, pré-cristãs e algumas ortodoxas. O ortodoxo está bem misturado com a fé pagã. Tá? Então, quando você vai, por exemplo, nos museus, tudo, ou que locais no Brasil, inclusive no Museu Memorial Ucraniano, em Curitiba, você vai ver uma espécie de uma toalhinha em cima dos santos, dos quadros dos santos. Isso era usado também no mundo pagão, justamente para identificar. Isso é simbolismo, proteção. Né? Pureza, a limpeza, etc. E os ancestrais. Então, vamos lá. As bruxarias eslavas, como expressões locais e familiares, elas têm ancestrais. Existe um culto muito forte a ancestrais. Por que elas existem? Resgate cultural. Como elas foram formadas? Identidade cultural. Tem aí um grupo de pessoas, por exemplo, vamos pegar aí um país na Sérvia, e que teve durante a época soviética um massacre cultural e as pessoas não podiam fazer cultos a tudo aquilo da família delas que não podia. Então, aquilo pode virar ela pode ser um culto pagão, ela pode ser um culto sincretizado e ela pode até ter uma expressão de bruxaria, né? E a transmissão de poderes e costumes. Aí nós entramos realmente no rol do que seria uma bruxaria tradicional, tá?
As bruxarias eslavas, fora dos países eslavos, eu acho que isso é um ponto importantíssimo de falar. Porque as pessoas têm que entender que fora dos países eslavos, principalmente se for pessoas que são descendentes, né, a coisa mudou, porque a releitura é diferente. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa saiu do mundo eslavo lá em 1800, ela conheceu um mundo eslavo, um país. Né? Antiga, nem lembro se naquela época é Iugoslávia. Né? Aí ela chega aqui no Brasil, ela vem com as memórias daquele tempo. E ela vai preservar os costumes daquele tempo, não do tempo atual. Então, nós temos isso. E aí nós temos as bruxarias. Eu já vi bruxarias eslavas com sincretismos, com entidades ou espíritos da localidade. Isso é bem importante e é uma pontuação interessantíssima a ser feita para quem tem fés de fora do país. Ancestrais, resgate cultural, identidade, que eu já pontuei, transmissão de poder e costumes e mescla de saberes de várias regiões. Por quê? Quando a pessoa chega, eu estou dando isso como exemplo no Brasil para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? A pessoa chega lá de vários países e conhece outras pessoas. Existe uma troca cultural. Gente, cultura não é purista, ela é dinâmica, existem trocas culturais. E aí pode acontecer mais um sincretismo, entende? Sincretismos entre as próprias regiões eslavas, o que muitas vezes gera, hoje em dia, aquele mal-estar, mas isso aí não é eslavo. Não, é de algum lugar que você não conhece. Então tem que tomar muito cuidado quando aponta o dedinho. Para você apontar o dedinho no mundo eslavo, você tem que ser alguém, tem que falar o idioma, tem que ter estudado a história de todos os países e entender as construções geopolíticas. Vamos falar aqui de algo que é importante o pessoal entender. Muitas pessoas me perguntam sobre a Axis Mundi. Já vou pontuar aqui a seguinte questão. Gente, se vocês querem saber sobre eslavos e paganismos eslavos, façam um curso. Bruxaria eslava não é paganismo eslavo, são coisas diferentes. Né? Nós não vamos chegar como um devoto, fazer lá um altar para qualquer divindade que você ache que é importante para você. Isso daí não é bruxaria, isso é devoção, isso é paganismo. Né? Tem seu lugar no seu coração? Tem. Pessoas da Axis Mundi cultuam, às vezes cultuam divindades eslavas. E essas divindades eslavas, às vezes, estão no coração daquela pessoa, mas você não é obrigatório. Então, aí é o primeiro choque que as pessoas têm com uma tradição de bruxaria. Né? Então, nós vemos o mundo de uma forma diferente. Né? Nós temos uma estrutura, todos sabem que o nosso símbolo é uma árvore. Caso vocês não saibam, a árvore sagrada dos eslavos é um carvalho. Né? Existem outras árvores sagradas dos eslavos, mas não é igual aos celtas. Parem de fazer comparativismo onde não existe. Tá? Pode existir uma raiz daquele povo? Pode, mas depois aí passa centenas de anos e aquilo é ressignificado. Né? Então, vamos lá. Nós temos costumes eslavos. Tá? Então, nós temos celebrações. Essas celebrações são sazonais, não são celebrações para comemorar, sei lá, de ritos como Roda do Ano, nada a ver, tá? São coisas ligadas com a nossa cosmovisão, que é uma cosmovisão própria, ligada a várias etnias, pelo menos acredito que umas 7, 8 etnias eslavas, tá? A nossa fundadora veio do território da Boêmia-Morávia, né, que é da República Tcheca. Então, nós temos alguns costumes eslavos que são feitos, né, dentro da própria tradição. Com que nós lidamos? Porque já que a gente não cultua deuses, o que a gente faz? Nós lidamos com 2 tipos de espíritos. Olha que simplicidade. Nascidos e não nascidos. Gente, é um universo de tudo que está no mundo. Ou você é nascido, ou você é não nascido. Os não nascidos, para nós, são perigosos. Muitas vezes são espíritos selvagens que não gostam do contato humano. E como trabalha a bruxaria tradicional? Contratamos o serviço. Né? Então, é simples assim. Simples.
Não sei, eu acho. Transição e deslocamento de mundos. Essa é outra das formas da Axis Mundi trabalhar, né? E o que eu defino como um mundo de espíritos. Para nós, tudo está vivo. Né? Então, por exemplo, você tem que ter respeito a tudo que está por aí e não tem essa ideia que, para o arrepio de muitos aí, é uma ideia plantada pelo cristianismo institucional de que Deus é seguro, de que os espíritos são seguros. Não, sinto muito falar, mas não são, não. Né? Quem conhece alguns espíritos trickster por aí, até divindades espíritas que é trickster, sabem que não são mesmo. Né? Então, por isso que eu falo, é o mundo de espíritos. Esse mundo de espíritos, ele transita por entre mundos. Né? Isso é o que eu posso falar para vocês da Axis Mundi. Né? Então, se você vem ou quer ingressar na nossa tradição quando abre inscrição, tenha isso bem fincado na sua mente de que nós não trabalhamos com deuses, nós trabalhamos com espíritos. O nosso relacionamento com tudo é diferente do que a relação de um devoto. Né? Mas aí tem as ideias preconcebidas que as pessoas têm, que isso vai ficar para um outro dia. Essas ideias preconcebidas, não, vamos falar aqui que eu gosto de falar desse tema, gente, é da novela. A novela Desalma no Brasil, ela é uma construção fantasiosa, sem pretensão histórica. Foi legal? Foi, eu adorei, gente. A artista principal era uma bruxa tradicional. Ela era uma mulher marginalizada que vivia num lugar onde todo mundo ia, entrava pela cozinha dela, pedia um café e queria ler tarô com ela, sentia o cigarrinho e ela pegava e fazia o show. Gente, porque essa é a bruxa medieval. Né? Então, ainda hoje as bruxas são assim. Nós temos os aspectos negativos. Vamos falar disso. E isso que me chamou a atenção foi um senhorzinho que eu conheci da comunidade croniana. E ele falava assim: eu não gostei dessa novela. Ele é descendente direto, tá? Ele falou assim: essa novela colocou como se todos nós fôssemos bruxos. E eu não sou bruxo, eu sou cristão. Vocês entendem? Quando vocês colocam todo um povo num saco só, né? Vocês têm problemas, entende? Gravíssimos de deturpação cultural. E isso é respeitar a fé de alguém. A novela estava errada? Não, a novela é uma ficção, gente. Mas teve pessoas da comunidade que não gostaram. Então, eu estou colocando isso para vocês entenderem a profundidade de uma crença. Tá? Também existe a questão da visão unilateral. Por quê? Porque, caso vocês não sabem, quando é feito um enredo, um roteiro de qualquer coisa, este roteiro ele tem uma visão do autor. Né? E essa visão ele foca para mostrar a história de quem ele é. É uma coisa interessante. Você, por exemplo, você está lá, você está focando, eu não sei se na literatura chama eu lírico, que você tem a versão dessa bruxa. Aí, de repente, você pode pegar, inverter e escrever uma outra série sobre a versão do padre da cidade. Vocês entendem? Então, isso é que, às vezes, as pessoas compram a versão unilateral, né? E não olham para o lado. Aspectos positivos. Entretenimento. Estímulo para conhecimento de uma cultura. Gente, as séries são super legais, eu adoro. Mas ela é um estímulo para você ir buscar mais. Não que você vai levar aquilo como uma espécie de verdade única. Gente, para vocês, um pouquinho de tcheco, né? Obrigada. Eu espero que a palestra tenha sido, sabe, o que vocês queriam, né? E a gente já volta aqui, né? Com outras coisas. Vamos ver agora as respostas do que o pessoal perguntou. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta. Nananá.
questão dos espíritos não nascidos me lembrou a relação com os daimons. Então, é um pouco diferente do que você imagina, né? Porque quando a gente entra numa tradição, a gente está... você tem todo um contexto a ver com a cosmovisão da tradição, né? Então, por exemplo, dentro da tradição de todos aqui que falaram, pode ser que os daimons tenham uma visão diferente, né? Então, seja uma visão totalmente diferente. Gente, desculpa, eu tenho um problema com esse microfone, tá? Peço perdão. Eu tava Você está num relacionamento aqui, tumultuado com ele, né? Tava falando aqui, tava sem som. Tem uma pergunta aqui da Satíria. O Vladimir é cultuado como um morto poderoso na tradição de vocês? Não, para mim ele é um patife. Olha, mas assim, tudo a gente pode aproveitar, né? Eu sempre falo que até os patifes a gente aproveita. Se eu morasse lá, se eu estivesse lá, entende? Tendo vivido parte dessa história e houvesse uma situação política no país, e que eu precisasse de um doido assim, eu ia no túmulo dele para chamar. Eu ia. Tem uma questão aqui da Maia Canuto. Uhum. Ela pergunta, Sibila, teve inquisição nos territórios eslavos? Como ela se desenvolveu diferente dos outros países da Europa? Então, vamos lá. O mundo eslavo, é difícil falar em mundo eslavo, porque nós estamos falando em várias regiões, né? E eu, pelo menos, não tive o privilégio de estudar esse setor. É algo que eu vou ser muito franca, eu não tenho um conhecimento e propriedade para falar. Mas a repressão religiosa, ela existe. Né? E acho que a maior inquisição que houve em cima da religião foi o stalinismo. O stalinismo, sabe, massacrou a cultura a ponto das pessoas cultuarem Stalin como uma divindade. Então, na minha opinião, foi a maior inquisição eslava. Né? Então, deixa eu ver aqui. Temos mais uma aqui do Lenus. Sibila, os mortos entram na categoria de espírito nascido? Não. Se você morreu, você nasceu. Acho que foi justamente essa pergunta. É nascido aqui. Ou ele esqueceu de colocar o não. Espírito nascido, eu entendi, não nascido. Então, os mortos, todas as pessoas que nasceram e morreram, elas entram nessa categoria. Então, dentro dessa categoria, por exemplo, na Axis Mundi, você tem assim uma gama de espíritos, né? Inclusive espíritos danados, espíritos malvados. Olha, tem de tudo, porque, gente, para pensar, todo mundo que encarnou aqui era santo. A gente tem aí, olha, um monte de criminoso. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né, com cultos que não são ancestrais nossos, né, em chamar o que você vai chamar, porque, de repente, um desses aí te atende. Do crime, aí eu quero ver como é que vai ser. Aí a chibata tem que estralar, senão você está ferrado. Temos aqui uma pergunta da Melissa. No contato com os deuses eslavos, se tem um processo de apaziguamento deles, como em outras tradições? Tem sim, porque o que acontece? Eu sempre brinco com os meus alunos e com as pessoas da tradição e dizer assim, você imagina, eu não te conheço, eu não conheço o Draco nem nada, e eu falo assim, me empresta aqui R$200, me dá R$200 aí, e a gente vai, eu vou dar uma volta, depois eu te devolvo. Você entende, gente? Vocês não podem chegar em si com nada, e nem ninguém com essa boa fé, porque você não sabe. Todos os deuses são espíritos, têm nuances. Né? Então, por exemplo, se você vai usar deuses, por exemplo, de batalha, você certamente vai precisar apaziguar. Né? Então, isso sim, eu entendo que você primeiro, se você precisa de um contato, vai rolar uma oferenda. Né? Isso daí é fato. Desses espíritos que são divinos. Vamos ver aqui. Temos mais uma pergunta da Melissa.
Tivemos um pequeno caso de proselitismo religioso aqui nos comentários que eu vou pular. Melissa. Os espíritos da natureza que já foram pessoas, como as Rusalki, que morreram afogadas, estão na categoria de nascidos também? Rusalki é uma coisa complicada, né? É o que eu falo, nada é preto e branco, né? Por quê? Na minha forma de ver, eu já lidei bastante com esses espíritos, mas você tem que ver que assim, o meu bastante é de uma vida mortal, né? Então, eu já vi alguns que, na minha opinião, são não nascidos, mas dentro da cosmologia eslava, elas são nascidas. Mas eu entendo que lá existe, são espíritos mulheres que morreram afogadas, né? E até citei um filme outro dia, depois eu vejo o nome para jogar aqui, né? Ou no meu Instagram. Tem um filme sobre sereias eslavas, sobre Rusalki, que mostra direitinho que é uma Rusalki. Ela não vai chegar e falar assim, querido, te amo. Não. Ela vem para te engolir. Né? Então, isso é um exemplo, acho que é um dos melhores exemplos do que são as criaturas eslavas. Aliás, é uma pontuação que eu não fiz na palestra, esqueci de falar. No mundo eslavo pagão não existia demônio, tá bom? Durmam com essa. Né? Nós tínhamos as divindades, as criaturas. As criaturas são demônios? Não, as criaturas são criaturas. E essas criaturas são selvagens. Né? Você põe um leão selvagem dentro da sua casa para dormir com você? Não, né? Então, é mais ou menos isso. E aí nós temos os mortos. Acabou. A cosmovisão é essa. Temos aqui um comentário da Maria, dizendo: a tradição diânica estadunidense surgiu com uma mulher que fugiu do stalinismo também. Não lembro o nome dela. Eu também não eu sei também quem não. Deixa eu ver mas aqui. Interessante. Rafael Noleto. Existem limitações em relações à incompatibilidade de culto entre divindades eslavas? Por exemplo, caso de divindade que é divergente em relação a outra divindade, limitando o culto no mesmo local. Então, como a cosmovisão é local, ela não é uma cosmovisão unificada, é aí que mora o problema e as misturas. A pessoa tem que saber muito o que está fazendo, entendeu? E, aproveitando o gancho, né, existem as divindades que são colocadas por aí nesse panteão fantasioso, inclusive aquelas... como é que é? Sigilo, o pessoal fala símbolos, simbologias modernas também. Poucos daqueles símbolos realmente existiram. E existem deuses que não existiram, como Rod e Lada. Isso é comprovação histórica. Não existiu. Então, esse panteão que roda por aí, apoiado em Rod, como um deus supremo, não existiu. Em essência, eu vejo... É muito difícil você falar, você dar um rótulo, né, para toda uma cultura. Né? Eu vejo o eslavo como um politeísmo. Né? Por quê? Porque eles não tinham um deus central ou um culto ancestral, entende? É um pouco diferente sempre o princípio deles. Está certo. Temos aqui muitos agradecimentos, muitos elogios. Quero agradecer a todos que assistiram a minha live. Acho que não temos mais perguntas, Cib. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai agora fazer a nossa clássica pausa, né? Para o próximo palestrante, que é a Helga Nazen. Né? E, mais uma vez, agradeço a todos terem assistido a minha palestra. Sibila, só um instante. Só gostaria de relembrar aos espectadores que quaisquer opiniões são válidas desde que expressas com respeito, tá certo? Se não, do contrário, serão sumariamente banidos dos comentários, está bem? O nosso limite ele é negativo aqui. E o congresso também é aberto a pessoas de todos os credos que queiram assistir para se informar, mas não gostaríamos de ter proselitismo religioso aqui, tá certo? Esse congresso se presta a outra finalidade. Então, só esses lembretes aí para vocês. Ok, então. Até daqui a pouco, pessoal.